Amém, povo de Deus, aleluia, seja mais uma vez bem-vindo. Como é bom louvar, estar na casa do Senhor. Eu te convido a lermos a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia, no livro do Êxodo, capítulo 20. Se você pode fazê-lo, abra sua Bíblia, seja a Bíblia impressa ou a Bíblia digital, aplicativo do teu celular. Fique à vontade para usá-lo. O santo aplicativo, o santo livro. O Êxodo é o segundo livro da Bíblia. É o livro que narra a saída do povo de Israel da escravidão no Egito. E no capítulo 20 nós temos o início de uma fase, de uma etapa muito importante na história da humanidade, especificamente quando o Senhor revela a Moisés, lá no Monte Sinai, os mandamentos, especificamente os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, conforme está no texto hebraico. Antes de lermos, eu gostaria de orar contigo. Amém? Pai querido, santo Deus, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Obrigado pela Tua presença que está agindo, está movendo em nosso meio. Obrigado, ó Pai, por mais uma vez podermos juntos cantarmos, exaltarmos ao Senhor. Eu peço que a Tua presença continue neste local, continue nessa transmissão, continue a falar, a ministrar aos nossos corações. Que a Tua palavra seja compreendida por cada um, em nome de Jesus. Eu repreendo todo o ladrão da palavra, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então aqui no Êxodo, no capítulo 20, nós temos a narrativa de quando Moisés então teve a experiência, o Senhor trouxe a ele os mandamentos, as leis e as ordenanças. Especificamente, eu quero refletir, melhor dizendo, sobre o 10º mandamento, ok? Eu vou ler os mandamentos, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 17, vamos lá? Eu vou ler um versículo e te convido a ler bem forte comigo o versículo seguinte, e assim faremos de modo alternado. Diz a palavra do Senhor: Deus falou e foi isto que Ele disse: O Senhor, sou o seu Deus, eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana. Mas o 7º dia da semana é o dia de descanso, dedicado a mim, o Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem as suas filhas, nem os seus escravos, nem as suas escravas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém, não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Amém? Glória a Deus. Pode sentar por um momento. Então, como eu disse, eu quero refletir, conversar um pouco sobre o 10º mandamento.
sobre esta ordem do Senhor. E ao lermos esse texto, nos deparamos com algumas expressões que nos são valiosas, porém, que causam certo impacto, causam certa estranheza para aqueles que não estão habituados com a palavra. Termos como mandamento, termos como eu odeio, termos como eu amaldiçoo ou eu abençoo, são termos que são comuns para nós que conhecemos o texto bíblico, mas de um modo geral, para o contexto que nós vivemos, soam de forma estranha. É estranho para muitos ler que Deus odeia alguma coisa, ler que Deus amaldiçoa alguma coisa ou alguém, mas a palavra nos diz claramente que o Senhor, Deus, odeia o pecado, odeia o divórcio, que Ele amaldiçoa aqueles que não obedecem a sua palavra, da mesma forma que fala que Ele abençoa, que Ele ama, e que Ele manda, Ele ordena. E algo que vai de encontro ao que nós vivemos hoje em dia é justamente o mandamento, a ordem. O Senhor não nos deixou sugestões. Isso incomoda a natureza humana. A nossa natureza humana, ela tem a tendência de fazer o que lhe é agradável. Não necessariamente prejudicar alguém, mas fazer o que lhe é agradável, o que lhe apraz. A nossa natureza é assim. E o Senhor, Ele ordena, Ele manda, Ele não traz sugestões. Ele não diz, por exemplo, olha Moisés, sugira ao povo de Israel o seguinte: se eles obedecerem vai ser bom para eles, se não, Ele ordena. E algo que eu quero enfatizar nessa noite é isto. O primeiro ponto: o Senhor Deus, Ele ordena, é uma ordem. Talvez o contexto que nós vivemos, que você viva, a forma como nós fomos criados, educados, nos cause um certo asco, a ideia de ordem, de mandamento, mas é o que a Bíblia nos dá, porque Deus sabe o que é melhor para nós, Ele nos ama, Ele deseja o que é bom para nós. Mas como eu disse, dos 10 mandamentos, nós tivemos a oportunidade de estudar dias atrás, um mandamento que nos ordena a não usar o nome do Senhor de qualquer forma, e hoje eu quero tratar sobre o 10º, que diz assim, no versículo 17, não cobice. Não cobice. O que seria cobiçar? Cobiçar é desejar algo que não nos pertence, é desejar algo alheio. E refletindo, meditando sobre o porquê que Deus se preocupou em nos ordenar, em deixar um mandamento para nós não desejarmos algo que seja de outro. Ele coloca aqui uma ordem, ele diz: não cobiçará a casa, certo? Não cobiçará a mulher, e logicamente isso é o contrário, é válido. Não cobiçará o esposo, os escravos, que naquele contexto nós sabemos que era uma realidade, a escravidão, tanto que o Senhor traz vários regulamentos acerca de como deveria ser essa escravidão, de forma a que o povo aprendesse a tratar o próximo como a si mesmo. O gado, ou seja, a sua produção, os jumentos, o seu trabalho, e aí ele fecha com a cláusula aberta, que diz qualquer outra coisa. Ou seja, nós não podemos desejar. E o porquê disso? Qual seria o motivo? Sabe, amados, que o Senhor, Ele me criou, Deus me fez. Deus um dia escolheu me fazer, me criar. E quando eu ainda não entendia nada, eu estava no ventre da minha mãe. Minha mãe está aqui hoje, né? Deus tem um propósito para a minha vida. Deus sonhou comigo. Deus, Ele te criou, te formou. Essa é uma realidade, uma verdade.
nós precisamos entender o fundamento. Deus te criou. Amém? Ninguém nasce por um acidente. Nós podemos ter essa perspectiva, essa percepção de que um ato de violência, por exemplo, ou alguma outra situação qualquer, gere isto. Mas não é verdade. Esses são argumentos que nós criamos para tentar alocar, tentar trazer algum tipo de explicação para situações que nós não temos explicação. Mas o fato é que a Bíblia diz que Deus nos forma no ventre. Mais um motivo para nós glorificarmos e louvarmos ao Senhor. E por conta dessa verdade, é preciso que eu entenda que Deus tem algo para mim. Deus tem uma vida para mim. Sabia disso? Deus tem uma vida para mim, Pablo Felipe. Deus tem uma vida para você. Saiba que lá no céu, na glória, no pós-vida, para aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, existe um lugar preparado. O Senhor Jesus nos diz: eu vou para junto do Pai e vou preparar morada para vocês. Há um lugar para mim lá. Há um lugar para você. Você crê nisso? Crê ou não crê? Há um lugar. Que é um outro problema que nós temos, é de estarmos enraizados, apegados, limitados a esse plano. Esse plano é uma etapa, e muito curta, diga-se de passagem, muito rápida. Nós temos algo muito maior nos aguardando. Só que se porventura eu não for para a glória, se porventura eu não entregar minha vida ao Senhor, se eu desistir, se eu olhar para trás, e a Bíblia nos alerta várias vezes para não olharmos atrás, porque aquele que olha para trás não é digno dele. Por isso que lemos lá em 1 Coríntios 16, 13, seja forte, seja corajoso, fique firme na fé. Se eu não desistir dele, eu tenho meu lugar reservado lá. Agora, se porventura eu perco essa graça, o meu local, o meu lugar lá no céu, lá na glória, ficará vazio. Não haverá uma reserva, um estepe. O meu local estará remediavelmente vazio, porque Deus fez para mim. Deus me criou. Deus tem um plano, um propósito para a minha vida. Você entende isso? Amém? Nós precisamos entender isso, porque muitas das frustrações, muitas das fraquezas que nós temos, muito da violência que vemos e sofremos, ocorre por não compreendermos que cada um de nós é especial e único. O famoso bullying, que ocorre, por exemplo, no contexto escolar, nada mais é do que essa falta de compreensão. Se alguém não se adequa, não se molda aquilo que nós entendemos, ou a sociedade, ou um grupo entende como adequado, nós temos a tendência a rejeitar, menosprezar, de forma que temos uma tendência a nos portarmos de forma igual. Quando nós pegamos uma faixa etária, você pegar, por exemplo, a minha faixa etária dos 40 anos, o mercado, por exemplo, sabe o que um homem de 40 anos no Brasil, no Centro-Oeste e em Nova Andradina deseja, em termos de consumo, porque é um padrão. Ou um jovem de 20, ou uma mulher de 40, ou uma jovem de 20, porque é um padrão. E nós muitas vezes nos limitamos a esse padrão e esquecemos que Deus tem algo específico, especial para nós. E por conta disto, corremos o risco de ir para o outro extremo, querer ser o diferentão, o esquisito, o estranho, e chamamos isso de uma identidade forte, e muitas vezes não é.
Muitas vezes nada mais é do que o externar uma dor, uma falta de aceitação. Então nós percebemos que existem dois extremos, porque o pecado ele causa extremos. Nós já falamos isso aqui. O pecado ele nos leva aos extremos, sempre. Ou o extremo de nos moldarmos e nos anularmos e seguirmos fazendo aquilo que as pessoas querem que nós façamos, agindo conforme as pessoas querem que nós agimos. Ou vamos para outro extremo de querer ser totalmente diferente, ter uma aparência que seja diferente, um linguajar. Mas qualquer um desses extremos me impede de viver o que Deus tem para a minha vida. Quando Deus diz, não cobice, não deseje algo que seja do outro, Ele está dizendo, eu tenho algo para você. Eu tenho algo para você. Não deseje a casa, e a casa aqui é um contexto muito maior do que uma habitação. Casa é família. O termo casa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala de família, o contexto familiar. Não queira, eu tenho algo especial para você. Não desejo a mulher ou o homem de outra. Eu tenho algo que é para você. Algo preparado. E quando eu cobiço, quando eu não me satisfaço com aquilo que o Senhor tem para mim, estou sendo infiel. Eu vou contrário à palavra dele. E o pior de tudo, eu deixo de viver a vida que Ele tem para mim. Um homem muito consciente de quem ele era é João Batista. Você sabe quem foi João Batista? João Batista foi aquele primo do Senhor Jesus, que batizava no Rio Jordão. João o Batizador, João o Batista. Aí chegou até nós como João Batista, né? Batista não era o sobrenome dele, muito embora hoje Batista seja um sobrenome muito comum, mas era como ele era conhecido, o homem que batiza, o batizador, o batista. E muitos achavam que ele seria o Salvador, muitos achavam que ele seria o grande profeta, mas ele disse, olha, eu estou batizando vocês, mas virá aquele que é maior do que eu, virá aquele do qual não sou digno de servi-lo. João sabia qual era a sua função, qual era o seu papel. Quem sabe se alguém hoje dissesse isto, alguém diria, não, você não pode ser subserviente desta forma, não, você não pode se anular, imagina, e a sua autoestima, olha quem você é, como que você vai se anular desse jeito, servindo outro? Porque essa é a natureza humana, essa é a mentira de Satanás, que nós precisamos ser igual ao outro, e que na verdade não é uma igualdade, é um desejo de ser melhor. Que o que está por trás, na verdade, é o desejo de ser melhor que o próximo. Quando nós competimos, ninguém compete para empatar. Alguém compete para empatar? Ontem o melhor time do mundo foi campeão, mais uma vez. Ninguém vai para uma final para empatar, né? Ninguém vai para uma luta para empatar. Quando nós competimos para ganhar em tudo. E quando nós competimos com o próximo, e é o que a Bíblia chama de cobiçar, desejar o que não é meu, na verdade eu quero ser melhor do que ele. Porque nós nunca nos contentamos em ser igual, apesar dessa mentira de igualdade, que é uma igualdade distorcida, que é uma igualdade que anula as nossas diferenças. Nós nunca estamos satisfeitos. A nossa natureza humana não permite isso, porque ela é caída, ela é má. Quando o Senhor diz não cobice, Ele está dizendo, olha, eu tenho algo para você, eu tenho algo que é para encaixar em você, porque nós somos diferentes. Você reparou isso? Nós somos diferentes.
E quando nós não entendemos isso, nos frustramos, porque eu quero ter a orelha do outro, eu quero ter o olho do outro, eu quero ter a boca do outro, eu quero ter o cabelo do outro, eu quero ter a roupa do outro, eu quero ter o carro do outro, eu quero ter a família do outro. Nunca está bom. Aí se alguém tem um nariz maior, é como se isso fosse um problema. Se alguém tem um aspecto diferente, é como se isso fosse um problema. Torna-se um problema, porque nós colocamos dessa forma. Porque nós vivemos cobiçando. Porque nós, como seres humanos, e é isso que eu quero que você entenda comigo nessa noite, nós sem o Espírito Santo de Deus, nós não entendemos quem nós somos. Nós não conseguimos entender quem nós somos. Nós vivemos sem identidade, ou com uma identidade errada. Somente o Espírito Santo pode me mostrar quem eu sou. Amém? Entenda isso. E por quê? É até simples de entender, difícil viver, mas é simples de entender. Se eu entendo, se eu creio, se eu acredito que Deus me fez, ninguém melhor do que Ele para me dizer quem eu sou. Quando eu preciso entender uma máquina, um projeto, um automóvel, por exemplo, eu vou ao manual, e o manual descreve tudo que eu preciso saber para entender como fazer, quando fazer. Porque quem criou, o engenheiro, quem desenhou, quem arquitetou, quem fabricou, sabe. Deus me criou. Amém? Deus não está competindo comigo. Preciso entender que eu não estou competindo com Deus, nem Deus está competindo comigo. Eu não estou competindo com ninguém. No casamento, muitas vezes nós falhamos porque estamos competindo. Nos negócios, falhamos porque estamos competindo. No trabalho, no ministério, na igreja, na família. Nós não estamos competindo. É difícil entender isso. Eu gosto de competir e eu odeio perder. Quem aqui não gosta de perder? Vamos ver. Levante a mão. Ninguém gosta de perder. Eu odeio perder. Por isso que eu torço para o time que eu torço. Eu não gosto de perder. Ninguém de nós gosta de perder. E nós vivemos competindo. E um dos motivos é porque nós não entendemos quem nós somos. João Batista não competiu com Jesus. Quando os discípulos de João Batista, olha só, a Bíblia diz que os discípulos de João Batista, vendo Jesus passando, começaram a segui-lo. E alguém, lógico, sempre tem, né, o amigo, né? O amigo. Ué, João, tá vendo? Rapaz, você está aqui pregando há quanto tempo? Batizando o povo. Aí passa um e já o povo vai atrás. Aí João Batista diz algo que nós cantamos agora há pouco. Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Acabamos de cantar isso, não foi? Não havia competição. É interessante porque diz a palavra que certa vez os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior. Sabe dessa passagem, não sabe? Você percebe como isso é comum entre nós. É comum, é da nossa natureza caída. Eles não estavam contentes em ser discípulos de Jesus. Eles estavam cobiçando o que o outro era. Não bastava ser discípulo de Jesus. Não bastava ser quem eles eram. Tinha que cobiçar o que o outro tinha. E começaram a discutir quem era maior. Até Jesus explicar: olha, para Deus o maior é o que serve. Porque o que serve, não que serve porque está sendo mandado, obrigado, mas o que serve de vontade própria é aquele que é seguro,
de si mesmo. Você já viu essa expressão? Uma pessoa que é segura dela mesma? Uma pessoa que é segura de si. Ela sabe que se lavar um banheiro, se limpar o chão, isso não desfaz ela em nada. Não faz dela menor em nada. Ela sabe que se pedir desculpa, se pedir perdão, isso não a diminui. Mas você sabe como que isso é difícil. Você sabe que é difícil alguém que seja numa posição maior se dispor a lavar um banheiro, por exemplo. Aí você fala, mas eu lavo o banheiro direto. Não, você lava porque você tem que lavar. Estou falando de pessoa que está na posição maior, que não precisa lavar. Tem quem faça por ela. E muitos veem isso como por exemplo, uma humilhação. E poderíamos pegar tantos outros exemplos. Quantas pessoas perdem a vida, perdem um relacionamento, perdem oportunidades por não dar o braço a torcer, por não, como se diz, engolir sapo. Isso nada mais é do que uma insegurança, porque a pessoa não sabe quem ela é em Deus. E quando nós não sabemos quem nós somos, o que Deus tem para nós, nós cobiçamos. E a palavra do Senhor nos mostra várias pessoas que entenderam o propósito delas. Quer ver um exemplo fantástico? Nós lemos esses dias na Bíblia, você que está fazendo o projeto de vida, a leitura bíblica diária, a história de José. A única coisa que explica por que José não se tornou um cara deprimido, depressivo, cheio de ódio, rancor, ira, porque ele tinha todos os motivos, e se ele fosse assim, nenhum de nós poderia criticá-lo. Foi vendido pelos irmãos, e no lugar que ele ficou ali como servo, como escravo, quando ele começou a se destacar, novamente foi injustiçado, preso. E ao longo aí de 13 anos aproximadamente, José se viu sozinho, sem família, injustiçado. E a palavra nos diz lá em Gênesis capítulo 48, eu acho, 47, está por ali, que após a morte do pai dele, Jacó, os irmãos vão até José, preocupados, porque, imagina, venderam o José, agora a situação mudou, décadas depois, mudou totalmente a situação. Eles preocupados com a possibilidade de José, agora que o pai estava morto, se vingar, fazer algo de ruim contra eles. E vão até José com uma historinha fajuta. Olha, o pai, quando ele morreu, antes de morrer ele falou, para você nos perdoar e tal. Mas José, ele se expressa de uma forma tão maravilhosa, que ele diz, olha, tudo isso aconteceu, presta atenção por favor, tudo isso aconteceu para que muitos fossem salvos, inclusive vocês, porque a posição que eu estou hoje me permitiu nesses anos salvar famílias inteiras. Um homem que sabia o que era para ele, o que era dele. Um homem que não cobiçou a vida dos irmãos, não cobiçou a sorte dos outros. Um homem que sabia o que Deus tinha para ele. A pergunta para nós nessa noite é: eu sei o que Deus tem para mim, ou eu cobiço o que não é meu? Porque Deus diz, não cobice nada. Quando eu estou cobiçando, eu estou desprezando quem Deus me fez. Estou me rebelando contra Deus, dizendo, olha, o que o Senhor fez não é bom, eu não gostei, quero ser diferente, quero algo diferente. Entende isso? Tem um texto fantástico na palavra do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses.
Filipenses capítulo 2 vai resumir tudo isso, nos trazendo o exemplo do Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2. Olha o que diz aqui no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim, quem achou diz amém. Glória a Deus. Então tá, então vamos fazer daquela forma, naquela dinâmica nossa de séculos já. Eu leio um versículo, você lê outro versículo bem forte, amém? Vamos lá? Então diz assim, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então, peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal, ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês, olha que tremendo, amados, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Vamos lá? Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Jesus é o exemplo perfeito disso. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele veio fazer. Isso permitiu se humilhar. A Bíblia diz mais de uma vez: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. Jesus se humilhou porque ele sabia qual era a sua missão, o seu propósito, a sua vida. Isso, por exemplo, tem nada a ver com a ideia, por exemplo, de karma, aquela coisa fatalista. Não, é entender que nós temos uma identidade, é entender que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, com um objetivo, um propósito maior. Isso gera satisfação, gera alegria, gera vida. Agora, o contrário gera insatisfação, ansiedade, angústia, cobiça. Talvez o que Deus tenha para mim, tenha para você, traga algum tipo de sofrimento, é bem provável. Mas por que nós entendemos que o sofrimento é algo ruim? Nós aprendemos, e cada vez mais as novas gerações vêm aprendendo, que qualquer tipo de sofrimento é ruim. Nós vemos um ponto hoje que um adolescente, um jovem, uma criança não pode reprovar, não pode ser reprovado na escola, na faculdade. Porque se for reprovar, imagina, coitado, né? Vai ficar frustrado. Aí vem o mercado de trabalho e passa por cima, arrebenta a pessoa. Nós vivemos um contexto em que nós aprendemos errado. O sofrimento não é ruim. Há sofrimento desnecessário. Há muito sofrimento injusto e desnecessário na face da terra. Isso é uma realidade. Mas não é disso que estamos falando. O sofrimento correto, ele é saudável. O salmista escreveu: que bom que o Senhor me fez sofrer, porque assim eu pude aprender os teus caminhos. Será que ele era masoquista?
Ele entendeu. No caso dele, ele precisou. Não, de imediato, não despreze, não fuja do sofrimento. O Senhor Jesus sofreu na cruz até a morte por nós, isso gerou vida, gerou transformação. Por que nós vemos cada vez menos heróis de verdade? Quando nós estudamos a história, nós descobrimos heróis, homens e mulheres que sofreram, morreram por uma causa, por alguém, por um objetivo, entenderam o seu propósito. Esqueci o nome, estou tentando lembrar aqui. Por exemplo, uma mulher, nós tivemos agora dia 27 foi o dia de se trazer à memória o Holocausto, a matança de judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos, pelo sistema nazista, pelo regime nazista. Infelizmente é uma história que poucos conhecem, né? A nossa geração não conhece, as gerações mais novas não conhecem da forma que deveria, mas quantos heróis surgiram? Nós temos uma mulher, me foge o nome dela agora, que ela, ao longo do trabalho que ela fazia ali em um dos guetos, ela tirava crianças em saco de batata, em caixote de fruta, escondido na mala. Ela tirava crianças para não serem mortas. E um dia descobriram essa mulher, pegaram ela, torturaram, quebraram as pernas, os pés, para que ela falasse para onde que ela levava. E ela salvou, foram centenas, eu não lembro o número agora, depois você pesquisa, centenas de crianças ela salvou. Uma mulher que sofreu, uma mulher que deu a vida por algo maior, saiu do contexto do comodismo, do conforto dela. O sofrimento, ele nem sempre é ruim, grave isso, entenda isso. Infelizmente, muitos de nós vivem frustrados e angustiados, porque nós não aceitamos o sofrimento, mas muitas vezes o sofrimento, ele é necessário. Volto a dizer, há muito sofrimento injusto, perverso nesse mundo, mais do que poderíamos aceitar. Mas estou falando que nem todo sofrimento, a Bíblia nos ensina isso, é ruim. E não entendermos quem nós somos me atrapalha, porque eu vejo alguém passando por uma situação melhor do que a minha, e eu então começo a cobiçar, questionar Deus, por quê? E muitas vezes eu nem sei que a pessoa já passou por uma situação muito pior que a minha, lá atrás. Eu não sei a história das pessoas, nós não sabemos a história das pessoas, não conhecemos. Mas a cobiça nada mais é do que desejar algo que não é meu, não é para mim. Deus tem algo para você, amém? Entenda isto, entenda. Jesus sabia quem ele era. Quando Pilatos falou para ele: olha, você não responde quem você é, você não sabe que eu tenho autoridade para te salvar, para te soltar, para te mandar matar? O que Jesus fez? Jesus mandou um raio do céu, rachou Pilatos no meio. Foi isso que ele fez? Porque se fosse nós, né, com o poder de Jesus, quem sabe a gente faria isso, né? Falar: você está falando com quem, rapaz? Quem que você acha que é? Jesus olhou para ele e falou: olha, a autoridade que você tem não é tua, quem te deu é maior do que você. E diz a palavra que Pilatos começou a tremer, né? Ficou com medo, começou a querer soltar Jesus, mas foi outro covarde, que tinha que fazer e não fez, covarde, jogou a responsabilidade para os outros. Então, meus irmãos, eu quero nessa noite orar contigo. Nós precisamos entender, quando Deus nos dá mandamentos, Ele não quer nos oprimir. Se você for sair daqui dirigindo nessa direção após o culto, você provavelmente vai passar por um sinal vermelho aqui na esquina, sim ou não? E se tiver vermelho, você vai poder passar, sim ou não? O Petros, todo sinal que passa, meu filho de 2 anos, ele fala: vermelho para, vermelho passa, vermelho para, verde pode passar, e amarelo, atenção, ele fala, tudo. Aí eu te pergunto, por que há um sinal vermelho que não me permite passar ali? Você sabe isso, não sabe? Por quê? Porque o Estado é opressor, porque ele quer ver o meu mal, ele quer me humilhar, ele quer falar onde eu vou e eu não vou. Não é por causa disso? Sim ou não?
esse estado opressor, cheio de ordem. Imagina, eu tenho meu carro, eu sei para onde eu vou onde eu quero, do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero. É por causa disso que o Estado quer me podar? Ou é porque simplesmente se eu atravessar, provavelmente eu vou bater no meu carro, no outro que estiver na outra direção, porque o outro que está na outra direção tem o direito de passar também. Sim ou não? E nós aceitamos isso. Aceitamos ou não aceitamos? Alguém pega o Petros aqui, por favor? Pega ele no colo, que ele está correndo aqui. Isso. Não, aqui não. Aqui não. Será que é porque o Estado é opressor? Obrigado, Adamir. Será porque o Estado é opressor? Ele quer tirar a minha razão? Agora, quando nós falamos dos mandamentos de Deus, nós agimos assim. Deus diz, não cometa imoralidade sexual. O que nós aprendemos? Está me podando, não é bem assim, isso é radical, isso é machismo, isso é feminismo. E a gente põe um monte de nome. Isso é retrógrado, isso é medieval. Imagina, todo mundo hoje pode fazer. Não é hoje, sempre foi. A mentira que nos é dita sempre foi a mesma: faça o que você quer, do jeito que você quer, quando você quiser. Aí põe aquela cláusula bonitinha: desde que não faça mal para ninguém. E aí a gente manda ver, né? Não estou fazendo mal para ninguém, será? Vamos pegar a imoralidade sexual eu vou encerrar já, mas vamos pegar a imoralidade sexual só como exemplo. Gravidez indesejada. Aí nós vamos entrar no assunto do aborto, que é uma questão, né, infindável para quem não crê na Bíblia. Doença sexualmente transmissível. É só pegar aí 9 meses depois do carnaval. Agora, graças a Deus, vamos ter carnaval de novo, né? De tanta desgraceira que nós temos aí com o Covid. Pelo menos isso, né? Não vai ter. Mas é só pegar 9 meses depois. Quantas crianças nascem filhas do carnaval? Não vai ter um pai, não vai ter uma família. Quando muito, uma mãe que vai se esforçar ao máximo, vai ter que abrir mão de um monte de coisa, de um projeto, de uma carreira sequitinha, de um projeto, de uma carreira durante um tempo, para poder criar. Fruto do quê? E poderíamos pegar várias coisas. Os mandamentos do Senhor não são para nos podar. Os mandamentos do Senhor são para nos proteger. Quando Ele diz não cobice, Ele não está nos podando. Entenda isso. Deus tem algo que é para você. Amém? Glória a Deus. Você entende isso? Você crê que Deus te ama? Sim ou não? Deus te ama. Deus vai deixar você fazer o que você quer? Eu, como pai, vou deixar o Petros fazer o que ele quer? Lógico que não. Se eu o amo, não. Agora, se eu não me importo, se tanto faz, tanto fez, meu filho, faz o que você quer da tua vida. Você é livre, você é inteligente, você é bonito, você é esperto, faz o que você quer. Isso se chama indiferença. Isso não é amor. Isso se chama indiferença. E às vezes a gente deseja um Deus indiferente. Deus nos ama. Se você quiser e pudesse colocar em pé para nós orarmos. Mas que nenhum de nós saia daqui nessa noite sem entender, sem compreender que Deus nos fez. Deus te fez. Deus tem um projeto, um propósito para a tua vida. Lógico, a tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus? Lógico que não. Existem consequências do que eu faço ou deixo de fazer. Óbvio. E nós precisamos ir além disto e compreender que é um propósito para as nossas vidas. E todo propósito de Deus gera vida. Quem sabe você será alguém que vai transformar, vai impactar outras vidas. Mas se você for quem Deus te fez para ser, não quem nós achamos ou que os outros pensam. Se você puder e quiser fechar seus olhos e fazer uma oração com as tuas palavras, converse com Deus agora. Se você crê que Ele pode te ouvir, a hora é agora. Depois vamos orar juntos, mas primeiro ore você com Deus.
Ah, Senhor Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelos teus mandamentos. O Senhor poderia nos deixar livres, no sentido de não nos trazer nenhuma orientação, nenhuma ordem, para que cada um fizesse o que bem entendesse. Mas o Senhor, com amor, com graça, com paciência, nos ensina, nos ordena, nos dá um mandamento, nos dá a verdadeira liberdade, não essa liberdade fajuta, que só causa dor, decepção, insatisfação, ansiedade. Obrigado pelos teus mandamentos, Senhor. Obrigado por nos ordenar a não cobiçarmos. Isso nos mostra que o Senhor tem algo para nós, algo que é para mim, algo que é para cada um de nós. Não precisamos desejar o que é do outro, não precisamos desejar o que é alheio, porque o Senhor tem algo para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ensinar e nos mostrar. Quando o Senhor decidiu vir ao mundo, se esvaziou, se humilhou, se colocou nessa forma tão limitada, que é a forma humana, mesmo sendo Deus. Obrigado por nos ensinar que aquele que se humilha é exaltado, mas aquele que se exalta, este é humilhado. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que o Senhor criou cada um de nós, ainda que nenhum de nós entenda isto, mesmo que nós não consigamos entender essa verdade, a Tua palavra nos diz que o Senhor criou cada um de nós. Obrigado, Jesus, por nos dar a vida, por me dar a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Espírito Santo. Eu não preciso desejar. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso desejar a casa, a família, a mulher, os bens, o trabalho, a posição, a capacidade, a aparência. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso desejar o que não é meu. O Senhor tem algo para mim, o Senhor tem propósitos, sonhos, plano para mim, para minha família, para minha casa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Rei da Glória. E eu te peço, Senhor, que essa verdade penetre em cada um que está ouvindo essa mensagem, cada um que está com o coração aberto, com a mente aberta a esta mensagem. Que essa palavra, Senhor, remova toda e qualquer insatisfação, ansiedade. Que essa palavra remova, Senhor, toda e qualquer confusão que haja, discórdia. Eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Remove, Senhor, remove de mim, remove de nós. Muitos estão sofrendo, muitos estão oprimidos, muitos estão questionando o Teu amor, por não compreender que há um propósito, há uma identidade, algo que o Senhor tem para cada um de nós. Ajude-nos, Senhor, a compreender que o sofrimento nem sempre é algo ruim, nem sempre
Assim como o remédio amargo cura, muitas vezes o sofrimento nos ensina. Ajude-nos, Senhor, a aprender, a compreender, para não sofrermos de forma desnecessária, para não padecermos o que não é o Teu desejo. Em nome de Jesus, Senhor, transforma cada um de nós, transforme cada família aqui representada, Senhor. Tira do nosso coração essa natureza caída, que deseja sempre algo que não nos pertence, algo que não é para nós. Eu creio que o Senhor tem algo maravilhoso, tem coisas maravilhosas para mim. O Senhor tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Não queremos trocar o excelente pelo bom, não queremos trocar o ótimo pelo bom, queremos o excelente, porque o Senhor tem para nós o que é excelente. A Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor preparou. A Tua palavra diz. Queremos estar no lugar certo, da forma correta, Senhor. Se você quiser e puder orar comigo assim, diga: Senhor, obrigado pelo milagre da vida, porque o Senhor me fez, o Senhor me formou. Obrigado, Senhor, pela identidade que o Senhor me deu. Espírito Santo, eu te peço, me ajude a compreender a identidade, o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Que toda mentira, confusão seja removida pelo Teu poder. Eu te peço, em nome de Jesus, que esta clareza, essa compreensão gere força, fé, atitude na minha vida, pois eu sei que o Senhor me ama. Eu creio que o Senhor tem um propósito para a minha vida. Eu não preciso desejar nada que não seja meu, pois o Senhor tem o melhor para a minha vida. Eu oro, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Se você puder aplaudir o Senhor em gratidão. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus.